Os mitos brasileiros estão cheios de seres e criaturas tão medonhas que fogem até mesmo da compreensão humana. Diversos mitos foram importados de outros lugares do mundo, como Europa e Ásia. Entretanto, teve uma variação assim que chegou em terras brasileiras no decorrer das décadas. Desse modo, os mitos, mesmo que importados, se transformaram em lendas únicas e originais do Brasil. Se essas lendas e mitos têm algum indício de verdade, ou se são apenas frutos de uma imaginação fértil, nunca saberemos. Mas o que sabemos é que lendas como Papa Figo, Cuca, Curupira, entre outras, assombram e amedrontam muitas pessoas desde tempos antigos e rendem diversos contos e obras sobre o assunto. Importação direta dos gigantes e ciclopes das lendas europeias, o Gorjala compõe o folclore nacional como um ser brutal das regiões Norte e Nordeste. Originário da memória dos colonos, seu nome vem da palavra gorja, sinônimo de garganta, ou gorjal, uma peça de ferro que protegia o pescoço dos cavaleiros medievais contra golpes de espada. Esse item parecia uma imensa boca aberta e horripilante. Difundido nos estados do Ceará e Amazonas, o Gorjala é um gigante negro e horroroso, com um olho só. Se acredita que o monstro seja um dos gigantes primordiais do folclore brasileiro, que com o tempo foi perdendo espaço para outros gigantes do imaginário popular. No Amazonas, por exemplo, é bastante conhecido entre os seringueiros, que citam o Gorjalo como um protetor ancestral das matas verdes, mas que em diversos momentos é confundido com o Mapinguari. Esse monstro nordestino, apesar de lento, possui a pele negra, fato que disfarça a monstruosidade entre grandes morros e montanhas durante a noite, fazendo com que os caçadores se tornem presas fáceis. Alguns dizem que o Gorjala é a alma de um ex-escravo faminto, sendo uma criatura feroz que caminha rapidamente a passos largos, percorrendo pelos abismos e precipícios das serras do Ceará, gerando pequenos abalos sísmicos. Apesar de toda a sua imponência e ferocidade, o gigante herdou a estupidez de seus similares dos mitos e lendas mundo afora, podendo ser facilmente enganado por um aventureiro sagaz. Porém, quando a vítima é capturada, o destino é mortal. O gigante colocará sua presa debaixo do braço e irá devorá-la pelo caminho que seguir. Os gritos de desespero desses caçadores, despedaçados aos poucos, soam como música para o sempre esfomeado Gorjala. A besta-fera é uma criatura maligna pertencente à mitologia brasileira, descrito como sendo um demônio semelhante a um centauro e que cavalga pelas ruas de pequenas cidades durante as noites de lua cheia. Alguns dizem que ela é uma encarnação do próprio diabo, que vem do inferno para buscar almas penadas e levá-las consigo. Por conta disso, não causa nenhum mal diretamente aos vivos, a menos que cruzem o seu caminho e olhem diretamente para o seu rosto. Nesse caso, aquele que o fizer é tomado por um estado de confusão, medo e loucura, que pode durar alguns dias. Apesar de parecido com o centauro, a besta-fera anda apoiada sobre as duas patas traseiras, em pé, como se fosse um humano. Em algumas versões da lenda, ela é descrita como tendo uma cabeça de lobo, ou mesmo sem cabeça, semelhante à mula sem cabeça. Durante seu percurso, a besta-fera costuma ser acompanhada por uma matilha de cães que fazem muito barulho com seus latidos, os quais se misturam com o barulho dos cascos da besta enquanto cavalga. Ouvir essa barulheira infernal é um sinal para as pessoas se trancarem em suas casas e evitarem um contato com ela. Se conta que a procissão da besta-fera termina quando ela chega no cemitério da cidade, onde ela desaparece juntamente com o barulho produzidos pelos cães que a acompanham. O Mapinguari é uma lenda derivada de algumas lendas dos índios da região amazônica. Os índios contam que dentro da floresta vive o Mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. Para uns, ele é realmente coberto de pelos, porém usa uma armadura feita do casco da tartaruga. Para outros, a sua pele é igual ao couro de jacaré. Segundo essa lenda, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluíram, se transformariam em um Mapinguari e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior e sozinhos. O Mapinguari emite uns gritos semelhantes aos gritos dados pelos caçadores. Se alguém responder, ele vai logo ao encontro do desavisado, que acaba perdendo a vida. A criatura é selvagem e não teme nenhum caçador,
porque é capaz de dilatar o aço quando sopra no cano da espingarda. Os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre o mapinguari e valentes caçadores. O mapinguari sempre leva vantagem, e os caçadores que conseguem sobreviver muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas no corpo para o resto de suas vidas. Há quem diga que o mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. Outros contam que ele só aparece nos dias santos ou feriados. Dizem que ele foge quando vê um bicho preguiça. Quanto às refeições, o mapinguari costuma fazê-las durante o dia, preferencialmente por ocasião do pôr do sol. Segundo alguns relatos, o mapinguari geralmente só come a cabeça das pessoas. Não se sabe ao certo o porquê, mas tudo indica que esse monstro gosta de abrir cabeças e devorar cérebros. O Papa-Figa é uma criatura lendária do folclore brasileiro, conhecido principalmente em Pernambuco. Seu nome é a contração de papa-fígado, sua principal característica. Em geral, ele é descrito como um homem idoso, sujo e com o corpo coberto de feridas. Às vezes é descrito como sendo alto, magro, pálido e com a barba grande, carregando um saco. Costuma andar pelas ruas no final da tarde ou no começo da noite, à procura de crianças desacompanhadas, atraindo-as com a intenção de raptá-las para depois devorar seus fígados. Para não cometer injustiças, o Papa-Figo restringe sua caça apenas aos meninos mal comportados, desobedientes, teimosos ou chorões. Em tempos antigos se acreditava que a lepra era uma doença de pele causada pelo mau funcionamento do fígado, órgão que diziam ser o produtor do sangue. A cura estaria no consumo do órgão sadio, mas somente o fígado infantil teria pureza e força suficientes para aliviar o sofrimento. E sempre haveria alguém disposto a pagar qualquer preço por essa cura tão poderosa e eficaz. O Papa-Figo era, portanto, em algumas versões, o próprio doente em busca da cura, ou às vezes o encarregado de conseguir a mercadoria para tal tipo de comércio. O quibungo, também chamado de chibungo, é uma das criaturas mais assustadoras do folclore brasileiro. Essa lenda se originou na África, chegou ao Brasil por meio dos escravos angolanos e acabou sendo incorporado ao folclore baiano. Na Angola e também no Congo, o nome quibungo significa lobo, mas também pode ser interpretado como ladrão ou invasor. O quibungo é uma espécie de bicho-papão que gosta de devorar crianças arteiras e desobedientes. Sua lenda é similar à de outras criaturas, como o velho do saco, porém o diferencial está em sua aparência assustadora. Ele é descrito como uma criatura metade homem, metade animal, possuindo uma grande cabeça e uma boca enorme em suas costas. Essa boca se abre quando ele abaixa a cabeça e ele a utiliza para comer suas vítimas. Apesar de sua terrível aparência, o quibungo não é muito inteligente, tampouco esperto. Ele também é medroso e bastante covarde, talvez por conta de sua vulnerabilidade. Um quibungo pode ser morto como se fosse um humano comum, seja com facadas, pauladas e armas de fogo. A Alamô, ou Dama Branca, é uma lenda pertencente ao folclore da ilha de Fernando de Noronha. Ela é a aparição de uma mulher branca, loira e nua, que seduz os pescadores ou caminhantes que voltam tarde e depois se transforma em um esqueleto, deixando confusos e levando à loucura aqueles que a seguem. Aparece também como uma luz ofuscante que persegue quem fugir dela. Seu nome é derivado da maneira como os moradores da ilha pronunciavam o feminino de alemão, alemoa. Os mesmos achavam que o fantasma da mulher loira deveria ser de origem alemã. Se acredita que ela mora no pico da ilha, uma elevação rochosa com mais de 300 metros de altura. Segundo o pesquisador Olavo Dantas, às sextas-feiras a pedra do pico se fecha e na chamada Porta do Pico aparece uma luz. A lamoa vaga pelas redondezas. A luz atrai sempre as mariposas. Quando elas se aproximam da Porta do Pico, vê uma mulher loira, nua como Eva antes do pecado. Os habitantes de Fernando a chamam de Alamoa. O infeliz que é atraído por ela entra na Porta do Pico, acreditando que tirou a sorte grande. No entanto, o sonho acaba quando a linda moça se transforma em uma medonha caveira e fecha qualquer entrada que a vítima possa tentar fugir. Desse modo, o infeliz nunca mais é visto. Para o historiador Pereira da Costa, a lenda da Alamoa se trata de uma herança do tempo da colonização holandesa no Nordeste.
Já para o célebre escritor e pesquisador do folclore brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo, ela é uma convergência de várias lendas de sereias e iaras estrangeiras. O tema da mulher sobrenatural que atrai e seduz os homens, transformando-se em algum monstro logo em seguida, é comum e recorrente no imaginário popular, sendo impossível determinar sua origem com precisão. A boiúna, também conhecida como boiaçu e também como cobra grande, é, segundo o Câmara Cascudo, o mais poderoso e complexo dos mitos amazônicos, exercendo ampla influência nas populações às margens do rio Amazonas e seus afluentes. Faz parte do ciclo dos mitos d'água, de que a cobra é um dos símbolos mais antigos e universais. Senhora dos elementos, a cobra grande tinha poderes mágicos, explicando a origem de animais, aves e peixes. Mágica e polifórmica, a cobra grande tem a princípio a forma de uma sucuri ou uma jiboia comum. Com o tempo adquire grande volume, abandona a floresta e vai para o rio. Ela habita a parte mais funda do rio, ou poções, aparecendo vez ou outra na superfície. É descrita como tendo de 20 a 45 metros. Martius, um pesquisador brasileiro, registrou a força assombrosa do medo que os índios tinham desse monstro. Eles a chamavam de Mãe d'Água e Mãe do Rio. Entretanto, as histórias só mencionavam a voracidade da cobra grande, arrebatando crianças e adultos que se banhavam. Eles recusavam a matar a cobra, porque dessa forma a ruína deles e de toda a tribo era certa. Há muito tempo não se tem relatos dessa cobra monstruosa. No entanto, alguns acreditam que ela está dormindo nas profundezas do rio Amazonas. Quando ela acordar, voltará para a superfície e castigará todos que estiverem por perto, principalmente nas margens do rio. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!